Oi, gente, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre operações com números racionais. Tá preparado? Vem comigo! Então, pessoal, a primeira operação, nós vamos ver adição e subtração de números racionais. Vamos começar pelas frações. Observe a expressão que nós temos aí. Primeiro passo, como são frações com denominadores diferentes, nós temos que tirar o MMC, então, dos denominadores. 3, 5 e 2. E aí o MMC é 30. E aí nós vamos reescrever essas frações com as frações equivalentes, já com o mesmo denominador, nesse caso 30. Como você já deve saber, o que eu faço? Pegar o MMC calculado, dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador, conforme mostrado aí para você. E aí então eu chego nas frações equivalentes. Então a fração equivalente a menos 1/3 é menos 10/30. De 2/5 é 12/30. E de 1/2 é 15/30. Já então, escritos nessa forma, com o mesmo denominador, basta somar ou subtrair os numeradores e chegar ao resultado final. Nesse caso, menos 13/30. Agora, vamos ver um problema envolvendo números decimais. Renan consultou o saldo bancário de sua conta corrente e verificou que estava negativo em R$ 15,30. Ele precisou comprar um caderno que custa R$ 20,30 usando o cartão de débito para realizar o pagamento. Qual será o saldo bancário da conta de Renan após a compra deste caderno? Então, note o seguinte, ele já devia R$ 15,30 e fez uma outra compra de R$ 20,30. Então, olha como é que fica a expressão. Menos 15,30 mais menos 20,30. Então, note aí que eu tenho uma soma de dois números negativos. Eu vou ter que somá-los e o resultado vai dar um número negativo, nesse caso, menos R$ 35,60. A adição e a subtração de números decimais, reparem aí no jeitão que foi colocado. Nós alinhamos, deixamos vírgula sobre vírgula e fazemos então as operações, ou a adição ou a subtração. Agora vamos à multiplicação de números racionais. Observe a seguinte situação. Qual é o resultado da multiplicação de menos 5/8 vezes mais 3/7? A primeira conclusão que a gente chega é que, como são dois fatores de sinais diferentes, o produto é um número negativo, como já vimos nas regras de sinais. Agora, para fazer essa multiplicação é bem simples. Basta multiplicar o numerador vezes o numerador e o denominador vezes o denominador. E aí chegamos, então, ao resultado menos 15/56. Agora vamos a um exemplo com a multiplicação de números decimais. Reparem que os dois fatores nessa multiplicação também têm sinais diferentes, portanto, o produto é um número negativo. Colocada a multiplicação, 1,4 vezes 3,2, reparem que esses dois números têm um algarismo à direita da vírgula. Portanto, o resultado, 4,48, tem que ter, então, dois algarismos à direita da vírgula. Então, neste caso, o resultado vai dar menos 4,48. Agora, nesse exemplo, nós colocamos um número decimal e uma fração. E aí a gente pode resolver essa expressão de duas formas. Ou representando 0,25 em 1/4, ou 1/4 por 0,25. E aí fazemos as operações. Então, se optar por fazer toda a operação com frações, vai ficar 1/4 vezes 1/4, que dá 1/16. Ou tudo em decimal, vai ficar 0,25 vezes 0,25. Esse resultado, note bem, são duas casas decimais à direita da vírgula, do 0,25, então são 4 casas. Somamos, né, as duas casas decimais de cada fator, o produto tem que ter 4 casas decimais, nesse caso 0,0625. Agora vamos para a divisão de números racionais. Olha o exemplo colocado. Como encontrar o resultado de 1/5 dividido por 3? 3/1. Olha só, para encontrar o resultado da divisão, basta multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Então essa expressão ficaria 1/5 dividido por 3/1 igual a 1/5 vezes
1/3. Note bem que eu preciso inverter a segunda fração. E aí realizar a multiplicação. 1 vezes 1, 1. 5 vezes 3, 15. De modo geral, podemos afirmar que qualquer divisão de frações do tipo A sobre B dividido por C sobre D pode ser resolvida como A sobre B vezes D sobre C, com B, C e D diferentes de zero. Agora o outro exemplo, 93,6 dividido por 4. Então o primeiro passo é representar essa divisão na forma de uma fração. Ok? Uma vez encontrada a fração, é possível obter outra que seja equivalente e com termos inteiros. Para isso, neste caso, gente, basta multiplicar ambos os termos por 10. E aí chegamos, então, a 936/40. Por fim, só precisamos encontrar a representação decimal, fazendo a divisão. 936 dividido por 40. E chegamos, então, à representação decimal, que é 23,4. Agora vamos para a potenciação de números racionais. Observe os exemplos. 0,4 elevado ao quadrado é igual a 0,4 vezes 0,4, que é igual a 0,16. Cada fator, que são iguais, tem uma casa decimal, portanto o produto tem duas. O mesmo raciocínio serve para 1,5 à quarta. Vai ficar 5,0625, 4 casas decimais. Por quê? Cada um dos fatores tem uma casa decimal, multiplicado por ele mesmo 4 vezes, então o produto tem 4 casas decimais. Agora, vamos aos exemplos com frações. Então, 3/4 elevado ao quadrado. Note que, nestes casos com frações, eu devo elevar tanto o numerador quanto o denominador ao expoente indicado. Então, vai ficar 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16. A mesma coisa, o próximo exemplo, 1/5 ao cubo. Então, ficaria 1 sobre 125 avos. Agora vamos aos exemplos com expoentes inteiros negativos. Então, eu tenho lá 7/8 elevado a menos 2. Nesse caso, devemos inverter a base. Vai ficar 8/7 e o expoente ele fica positivo. Então, vai ficar 8/7 elevado ao quadrado. Resolvendo, então, vai ficar 64/49. Então, repetindo, quando o expoente é um inteiro negativo, a base deve ser invertida e o expoente torna-se positivo. Então, quando eu tenho 2 elevado a menos 5, a base é 2 sobre 1. Invertendo a base, vai ficar meio elevado à quinta potência. Nesse caso, resolvendo, temos 1/32 avos. Oi, gente, gostaram do vídeo? Dá um like, então, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tem sempre uma novidade no canal On Fire. Vem comigo!